Olá, irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus console os nossos corações nesse dia. Um dia triste para mim, para minha família, dia em que perdemos mais uma ente querida. Minha prima Natiele infelizmente faleceu, mas que Deus nos dê força, nos console nesse dia para enfrentarmos mais esse dia difícil. E eu não poderia deixar passar esse dia sem meditar com os irmãos na palavra de Deus, porque ela sempre nos consola, ela nos conforta, ela nos anima. E eu quero ler nesse dia o livro da Bíblia, o livro de Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. Um trecho bastante conhecido da oração de Abacuque, finalzinho do seu livro, Abacuque 3, versículos 17 a 19. Diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteiramente, ao mestre do canto para o instrumento de cordas. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegro no Senhor. E eu quero pensar com você nesse dia sobre a nossa perspectiva de sofrimento. Como eu disse no início, esse é um dia difícil para minha família, porque nós, num prazo curto de menos de 2 meses, perdemos 2 membros da nossa família. E é difícil você sobreviver a 2 golpes tão curtos assim e tão pesados. Mas esse sofrimento nosso é partilhado por diversas famílias do Brasil e do mundo. São mais de 120 mil vítimas da Covid. Nem minha tia, nem minha prima faleceram de Covid. Morreram de causas, entre aspas, naturais. Mas a realidade é que a morte espreita está sempre próxima da gente. Todos nós enfrentaremos dias de adversidades, dias difíceis, dias de intenso sofrimento. Mas nós podemos enfrentar tendo Deus como nosso parceiro, tendo o consolo, o conforto de Deus, ou podemos enfrentar com uma intensa sensação de solidão, com a intensa sensação de incapacidade, com a intensa sensação de que você está perdido sem direção. Aqueles que sofrem com Deus sofrem na certeza de que Deus é o doador da vida, que Ele continua sendo Deus, Ele nos consolará, Ele nos dará força para resistir ao dia difícil, Ele nos guiará, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele trará novamente ao nosso coração a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos ensina em todas essas adversidades que está conosco. Por que sofremos diferentes? Porque temos uma perspectiva diferente da vida. Sabemos que a nossa vida é como vapor que aparece e logo desvanece. Nem todos envelheceremos. A vida é frágil, apesar de alguns acharem que não. Ela é extremamente frágil e no estalar de dedos você pode perder a sua vida, pode perder um ente querido. Por isso é preciso deixar de lado as infantilidades, a pequenez, a mediocridade. Por isso, mais importante do que tudo, é preciso ter a consciência de quem você é para Deus. De que Jesus morreu na cruz por mim e por você, para nos dar a certeza da vida eterna, de que ao fecharmos os olhos neste mundo, abriremos na glória com Jesus. É nessa certeza que o crente vive. E essa certeza traz consolo, traz conforto, porque sabemos que a vida não termina aqui. É por isso que sofremos sim, mas sofremos diferente, porque temos ao nosso lado a convicção de que Deus está conosco, consolando, confortando o nosso coração. Não há espaço para desespero, porque sabemos que essa vida tem um início e tem um fim. Ninguém ficará para a semente. Sabemos, à luz da Bíblia, que os dias difíceis acontecerão. Por isso que nós nos preparamos diariamente para Ele por meio da oração, por meio da meditação da Palavra de Deus, porque sabemos que Deus é o nosso refúgio bem presente na tribulação, na angústia, ainda que os montes se transportem para o meio do mar. É nessa convicção que vivemos.
Por isso que o profeta Abacuque narra essa situação de caos. A figueira não floresça, não há fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, a ovelha não esteja presente nos currais, não haja gado. Uma situação de caos econômico, político, de fome extrema, mas ele continua dizendo: eu, todavia, me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele traz velocidade, força, firmeza, continuidade, porque Deus continua sendo Deus em nossas vidas. Ele continua guiando, Ele continua sendo soberano, Senhor de todos acima de todos os acontecimentos. Nada escapa à vontade de Deus. Ainda que nós tenhamos o choque e nos perguntemos por que isso aconteceu. A minha pergunta é sempre: por que não? Isso acontece com diversos seres humanos. 60 mil brasileiros morrem anualmente em acidente. Por que não aconteceria com alguém da minha família? Por quê? Porque nós temos sempre a sensação de que só acontece na casa do outro com o outro. É só ligar a TV e você verá que esse final de semana não foi só minha prima que faleceu. Diversas pessoas perderam a vida em acidentes de carro. Diversas famílias também estão chorando. Muitas vezes mais de um membro de uma família perde sua vida em um acidente. Porque a vida é assim. Por isso que o livro de Provérbios nos diz: não presuma do dia de amanhã. Você não sabe o que produzirá o dia. Por isso que a Bíblia diz: não diga amanhã faremos isso ou faremos aquilo. Diga sempre se Deus permitir, se for da vontade de Deus, porque a nossa vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece. Essa ideia de que todos nós resistiremos, iremos até os 80, 90 anos, isso é uma ficção. Isso não existe à luz da palavra de Deus. Por isso que precisamos vivenciar o hoje. Precisamos ter a certeza da vida eterna hoje. Precisamos ter a certeza de que estamos com Deus hoje. Porque vindo logo depois da morte vem o juízo, nos diz Hebreus 9, 27. É nessa certeza que vivenciamos a dor, o luto, a tristeza. Deus é o meu pastor, nada me faltará. O seu cajado, a sua vara me consola. Ele nos conforta e nos dá força para permanecermos inabaláveis diante das adversidades da vida. Que Deus conforte o seu coração, Deus conforte o meu coração, o coração da minha família. Eu peço que cada pessoa que ouvir esse áudio nesse dia esteja orando por todos aqueles que perderam entes queridos, pela minha família, pela minha vida, pelas minhas tias, por minha mãe, por minha avó, para que Jesus console e conforte os nossos corações já tão combalidos da última perda, mas o Senhor nos fortalece. Ele não dá um peso que não possamos carregar. Não vem sobre nós tentação ou provação que não possamos suportar. Deus nos abençoe em nome de Jesus.